Olá, querido ouvinte, aqui é a Débora. Que bom ter você aqui novamente. Continuaremos a nossa leitura no livro do Êxodo, dos capítulos 7 ao 9. Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel à sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Versículo 14. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia no rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que estou com esta vara que tenho em minha mão. Ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. Versículo 19. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não poderiam beber as águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio.
Capítulo 8. A praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e as casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu servo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés chamou o Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Versículo 16. A praga dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos dos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Versículo 20. A praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão, e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor o nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante aos seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrificamos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei,
para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo, não ficou uma só. Mas endureceu Faraó, ainda esta vez, seu coração, e não deixou ir o povo. Capítulo 9. A praga da peste nos animais. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força o destiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreram nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou o povo ir. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: Tomai vossos punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e torne-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras aos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés as espalhou para o céu. E tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna em os magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Versículo 13. As ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixarem ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grande, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Versículo 22. A praga da saraiva. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito.
E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: Em saindo da cidade estenderei as minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quando a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana, mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as suas mãos ao céu. Cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar. E agravou seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés.